Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos no nosso podcast Pensando Teologicamente. Sou o pastor Edilson Castro, da Igreja Evangélica Congregacional do Conjunto Esperança, agora no novo desafio. Estamos aqui mais uma vez em nosso podcast Pensando Teologicamente, hoje com o tema, sobre o coach na igreja. E hoje nós vamos estar aqui com um profissional da área do coach, que vai estar trazendo a sua experiência, como profissional, e a partir daí a gente decifrar, tentar aqui, através de mais um desafio, pensar teologicamente sobre esse tema. Como de costume, eu sempre convido você a nos acompanhar com a oração inicial. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aqui seja dado toda a honra e toda a glória. Glorificado e exaltado seja teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que tu nos concede. Dá-nos o teu direcionamento, ó Pai, através do teu Santo Espírito, Senhor. Nos guarda, Pai, de todo mal. Deus, que tudo seja falado, feito aqui, Pai, esteja conforme a tua vontade e o teu querer. Assim, Deus, eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pensando teologicamente, hoje com o nosso convidado Alex. Alex, ele está vindo aqui referendado, pelo professor Hermano, da nossa Hermano, que é o grande historiador, e disse, rapaz, vamos trazer o Alex, que o Alex, ele é o cara, ele vai aqui nos dar muito ensinamento hoje à tarde. Brinca que o Alex está bem descontraído, Alex? E a nossa primeira pergunta, Alex, é uma pergunta que eu faço a todo mundo, Quem é o Alex? A sua formação, em quem você trabalha, Fale um pouco aí, se apresente ao nosso público. Eu sou Alex Viana, sou pedagogo, trabalho na educação desde 2007, 8 anos de gestão na escola pública e atualmente sou gerente da célula de mediação social e cultura de paz. Eu busquei o coaching, PNL e outras ferramentas para otimizar a minha atuação e conseguir produzir impacto positivo na vida das pessoas. Ok, eu já vou começar aqui já falando. Na apresentação do Alex, eu já trago duas perguntas, Primeiro, Alex, nosso público é um público totalmente aqui, eu acredito que todos que estão aqui são um público evangélico, é um público, eu diria assim, direcionado para as problemáticas e os desafios da igreja, O programa Pensando Teologicamente aborda diversos temas. E o coach é um tema hoje, eu diria que é muito... com muitos adeptos, mas também com muitas restrições, Existem muitas igrejas, muitos líderes que eles entendem que o coach não ajuda, Pelo contrário, pode até atrapalhar dentro da palavra do ensinamento de Deus. E se fala em coach, eu gostaria que você, como profissional de coach, definisse o que é o coach, qual o objetivo maior de um profissional de coach. O objetivo maior do profissional de coach é auxiliar as pessoas a descobrirem suas ferramentas internas, seus recursos internos, definirem o estado atual e aí traçar um plano de ação para que ela consiga chegar ao estado desejado, que são os seus objetivos. Em síntese, é isso. Perfeito. Você falou em auxiliar as pessoas, e você fala nessa questão do recurso, esse recurso para sair de um estado atual para um estado objetivo. Para isso existem técnicas, Quais as técnicas a gente poderia enumerar dentro do coach para poder trazer agora para o pensamento dentro da igreja, Que técnicas o profissional do coach usa para essa pessoa que quer sair do seu estado atual para um estado almejado? A técnica mais importante do coach e a que a gente pode estar utilizando dentro das igrejas é trabalhar com perguntas. Muitas vezes a gente trabalha numa perspectiva do sermão, de trazer de fora para dentro. Isso acaba, de certa forma, sendo uma estratégia de forçar o outro a agir de uma maneira em que para ele, às vezes, não está tão claro. E aí, quando a gente trabalha com perguntas, a gente faz com que haja uma construção interna de verdadeiro sentido. Aí a gente consegue mover para a ação. Essa que é a principal ferramenta do coach, são as perguntas. Perfeito. Você falou na sua apresentação que você trabalha muito a PNL. Eu vou começar
vou começar aqui a inflamar, né? O pastor Wagner hoje não está aqui, Alex. O pastor Wagner é o cara que dizia assim, quando eu faço uma pergunta, ele diz, eu posso complicar? E aí sempre o pastor Wagner trazia uma pergunta, ele até já está aqui, já estou olhando aqui, ele já está aqui como ouvinte, e ele sempre trazia uma pergunta para complicar, né? Como eu não estou sem o pastor Wagner aqui para complicar, eu vou tentar começar a complicar aqui. PNL, né? É um programa que trabalha muito a questão da linguagem de trazer o positivo para a vida da pessoa, né? A pessoa pega ali e fala, né? Vamos pensar e vamos falar coisas, reflexões que venham somar, né? E o PNL é programação neurolinguística, né? Então você trabalha muito a verbologia do positivo, né? A minha pergunta é muito simples. A Bíblia fala, né? E aí uma passagem bíblica, meus ouvintes podem me ajudar depois aí em qual passagem, mas fala muito, no mundo eu terei tribulações. Né? Isso é uma das promessas mais certas que Cristo coloca, diz, olha, vou fazer uma promessa para vocês. No mundo você vai ter tribulação. Isso é coisa de pronto. Mas tem bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Quando você tem essa afirmação negativa, diz, olha, você vai ter tribulação, camarada, né? O coach não vem, de uma certa forma, querer fantasiar uma vida excelente, de positivo, que tudo é belo, né? E fazer com que a pessoa lá na frente não possa ver uma realidade diferente e se decepcionar com esse suposto positivismo que o profissional coach coloca. Eu não sei se eu estou tendo bem claro na minha pergunta, né? Mas é mais ou menos isso. É que o coach não vem nem atrapalhar uma pessoa que tem hoje essa realidade bíblica, que a vida tem suas dificuldades, sim, né? E você trabalhar, não, mas sempre veja as coisas com positividade e tudo. Isso não atrapalha uma realidade, não causa uma insatisfação futura, quando ele se depõe, se defraga-se com a realidade que não é aquilo que ele imaginou que iria ser? Assim, trazendo da programação neurolinguística uma contribuição, tem um pressuposto que diz que mapa não é o território, né? Que a gente tem a nossa forma de interpretar as coisas que acontecem com a gente. A gente capta essa realidade pelos sentidos, e aí dentro da subjetividade da nossa construção histórica, a gente gera interpretações. E essas interpretações, dependendo do contexto que a pessoa está inserida, ou da forma como ela foi constituída enquanto sujeito, ela pode ter perspectivas mais negativas de perceber a realidade. E aí, quando a gente atua, né, com perguntas, com ferramentas que possam trazer a clareza de que existem outras formas de perceber a realidade, né, que não apenas, né, por exemplo, em relação a isso que você trouxe, né, das adversidades. Toda adversidade traz em si soluções, né? Ela pode nos possibilitar sair mais fortalecidos para que a gente consiga enfrentar outros desafios que estão por vir. E eu tenho um Deus muito forte na minha vida nessa perspectiva. Todos os desafios que eu enfrento hoje, eu percebo que eu fui forjado em outros tempos para que eu desse conta. E eu sempre tive isso muito claro. Quando eu estava passando por alguma dificuldade, por alguma provação, eu sabia que dali viria algo depois. E que eu tinha só que ter paciência e esperar em Deus, porque o tempo não é o meu. E aí eu esperava e vinha em seguida, né, outras possibilidades, né, essa questão do crescimento que eu consegui dentro da Prefeitura de Fortaleza, né, na educação, meu relacionamento com a minha esposa, enfim, eu sempre vejo as coisas pelo lado positivo, na intenção de que cada adversidade traz em si soluções para que a gente consiga dar conta de situações que venham a nos atribular na vida. A sua formação, você me falou antes da gente começar o podcast, que você é coach Febracis, né? Por onde mais? Pela Slack. Pela Slack, né? Febracis, nós temos aí o grande, eu diria assim, o chefe, né, do coach aqui, da referência, né? Não só no Ceará, mas em todo o Brasil, e agora ele mora na Flórida, né? Acho que o Paulo não mora mais no Brasil, não, né? Acho que ele está em São Paulo. Está morando em São Paulo, eu nem sei, mas faz tempo que eu não... Pois é, eu sempre vejo aí alguns acompanhamentos. Mas a pergunta é o seguinte, Paulo Vieira, né? Paulo Vieira, ele surge dentro de um contexto, ele tem dentro dos seus discursos, né? Ele trabalha muitas vezes passagens bíblicas, né? E ali ele sempre faz algum link. Eu já tive a oportunidade de ver muitos discursos dele, né? Muitas palestras, né? E a pergunta é, você como coach, você vê isso
em termos de pastores. Vamos lá, um pastor, você é evangélico, você falou, inclusive, da Canaã, né? Lembrança ao nosso querido pastor Gessé Góes. Com você como coach, você acha que o coach ele deve ser aplicado a pastores como meio de ser efetivo em suas palestras, em seus sermões? Isso contribui ou não deve ser colocado isso e que nós devemos retermos somente a palavra, a Bíblia, no sermão? Eu penso que todas as ferramentas que a gente tem podem ser utilizadas. Eu acho que, às vezes, o que vai depender é a índole e a intenção de quem usa. Eu acho que a gente, e é independente da área, educação, pastor, médico, advogado, qualquer área que seja, as ferramentas que nós temos à disposição, elas devem ser usadas sim. Né? Se a gente perceber que ela pode contribuir e agregar para que a gente consiga cumprir o nosso propósito, elas estão aí para isso mesmo. Vamos aqui, eu já vou começar aqui com uma pergunta. Primeiro, eu quero mandar um abraço aqui ao Joel, né? O Joel já está aqui conosco. O Joel é um dos nossos assíduos, acompanha aqui, né? Hoje eu estou vendo pouca gente, viu? Vamos começar, o pessoal do link aí, começar a bater aí. Eu estou vendo pouca gente aqui. Você que está nos ouvindo aí. E Wagner já manda aí também para o pessoal, né? O chat já começou a vir. Maílson, pai do seu João Macedo, sempre conosco. Joel Tiago faz uma pergunta. Esse que eu vi, ele vai utilizar uma passagem bíblica que está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18 a 20. Ele diz: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante pouco dia da vida, que Deus lhe deu, por esta e sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 5, 18, 20, vemos que Deus confere ao homem riquezas e o privilégio de usufruir delas. Sendo assim, o coach não é um mero profissional de palestras motivacionais que apenas levanta a nossa autoestima. Eu ainda iria mais longe com essa pergunta do Joel. É mais ou menos parecido com aquilo que eu vinha perguntando. Você tem uma pessoa, um profissional de coach, que ele consegue trazer, através até da própria PNL, né, discursos bem motivacionais. E aí a pessoa sai, uau, né, energizada. Mas aí a pergunta é, esse profissional, né, que traz essa palavra, né, ele não é um mero profissional de palestra que apenas levanta a autoestima e, na realidade, ele não tem compromisso, foi o que você tinha falado, né? E a pergunta é, sendo assim, o coach não é um mero profissional de palestras motivacionais? O que é que você diz daí para o meu amigo Joel? Joel, eu penso que toda generalização, ela merece ressalvas. Como eu estava dizendo, tem vários tipos de profissionais. E vai ter profissional de coach ou de palestras que não utilizam coach como ferramenta, que vão atuar na perspectiva da motivação pela motivação. Mas existem também profissionais de coach, que é o meu caso, né? Eu vou puxar para mim, que bebem de outras fontes e procuram trazer um embasamento, né? Eu, por exemplo, sou um estudioso da neurociência e em todas as palestras que eu constituo, em todas as intervenções que eu faço, inclusive na atuação lá na célula, eu procuro trazer essas ferramentas, né? Da análise de perfil comportamental, da neurociência, para trazer clareza e não apenas a motivação, mas ferramentas para mudanças reais. Né? Eu acho que a motivação pela motivação existe sim, tem profissionais que infelizmente atuam dessa forma, mas eu penso que o próprio mercado faz essa triagem, né, de quem realmente está preocupado em promover mudança e em contribuir com a vida das pessoas, e quem está preocupado apenas em ganhar dinheiro. Eu acho que é isso. Você falou a questão de mudança e tudo. Eu penso, o coach ele tem muito aquela questão do acompanhamento pessoal, né? Eu acredito que essa mudança vai vir também com esse acompanhamento pessoal. Dentro da psicologia, a gente sabe que tem aquelas sessões, e ali o psicólogo vai trabalhando, né? O coach vem com a ideia de tentar, talvez, diminuir esse tempo vamos botar aqui no tratamento, não sei se a palavra certa seria essa daí, pelo menos eu penso isso. O coach tem algumas técnicas que ele parece tentar abreviar, encurtar esse tempo de mudança na vida. Dentro dessa perspectiva de aconselhamento, dentro dessa perspectiva do profissional coach,
ele substituiria um profissional de psicologia ou até mesmo um profissional, o pastor? Jamais. Eu agradecer aqui ao Joel pela pergunta, acabei não agradecendo. Obrigado, Joel. Em relação a isso, né, o coach, ele não tem como substituir, e pelas escolas que eu estudei, a gente não é direcionado a isso. A gente sabe que existem múltiplas interpretações e intenções, mas nas escolas que eu fui formado, sempre foi dito que se a pessoa estiver no estado em que ela não tem condições de projetar, de caminhar dentro da perspectiva do que o coach traz enquanto contribuição, que é sair do estado atual para o estado desejado, né? Se ela não estiver psicologicamente bem, se ela estiver inapta ao processo, essa pessoa deve ser encaminhada para o atendimento com o psicólogo, para se restabelecer, para se reorganizar, para depois passar pelo processo de coach. A gente sabe que existem profissionais no mercado que estão preocupados só com o dinheiro e acabam não tendo esse zelo e queimam, né, o termo coach, inclusive, mas eu não passei das duas escolas que eu estive, né, nenhuma falou que a gente substituiria o profissional de psicologia. A gente sempre foi orientado a, caso identificasse que a pessoa não está apta para o processo, a gente direcionasse para atendimento e, posteriormente, se a pessoa tiver condição, a gente iniciar o processo. Perfeito. A Geila Márcio, prazer, Geila, está conosco, né? Ela já começa a instigar aqui uma coisa interessante. E aí eu vou aproveitar a tua pergunta, Geila, e vou também dar mais aqui uma contribuição, né? Eu vejo o coach, e aí pode ser que a minha percepção esteja equivocada, mas eu vejo o discurso do coach muito parecido também com a teologia da prosperidade, né? Da pessoa pegar ali, uau, o estado desejado, como você falou, né? A pessoa está no estado atual e quer ir para o estado desejado. O estado desejado, para muitos, ou para todos, né, é o quê? Riqueza, boa saúde, né? O estado desejado sempre parece que está indo direto para aquela parte de posses, né? E aqui ela faz uma pergunta, eu acho que é por esse rumo. A Bíblia já tem todas as promessas que precisamos? Ela faz essa pergunta. Só precisamos tomar posse de tudo que Deus nos disse. Então, acredito que ela quer aqui trazer o seguinte: será que a Bíblia não é suficiente, né? Por que é que eu vou precisar do coach dentro da igreja? Eu acho que a pergunta dela vai muito em cima daí, né? É necessário o coach dentro da igreja? Interessante. É? Eu penso que sim. Uhum. Eu penso que a Bíblia é suficiente por si só, mas ela demanda estudo, ela demanda interpretação, e a gente que tem, né, como missão, como obra, levar a palavra para todos os cantos, né, a gente precisa se munir de ferramentas, né, e o coach não é algo que se distancie disso, né? O coach trata de quê? De comunicação, trata de ferramenta, trata de suporte, trata de clareza. Então, a Bíblia por si só ela se faz suficiente, mas para as pessoas que estão que têm como missão, né, levar a palavra, elas precisam se munir de ferramentas e de estratégias para conseguir fazer isso com mais eficácia. Jesus Cristo era um exemplo de coach, na sua opinião? Rapaz, na minha opinião, sim. Exemplifica-se mais ou menos. Eu faço essa pergunta porque a gente, quando já estuda um pouco disso, já ouvi muito disso, né? O Jesus Cristo foi um dos coach, né, da história, né? Em que momento você acha que Jesus Cristo exerceu a técnica do coach? Ele trabalhava, inclusive, com PNL, né? Porque a linguagem é metafórica. E a PNL veio depois de Jesus Cristo, né? Então, pelo menos eu acho. Que eu não tenho profundidade. O que eu sei da PNL é que de 1970 para cá, né? Com o Bandler. Mas Jesus Cristo já trabalhava PNL? Eu penso que sim, porque ele atua muito com metáforas, né? Ele trazia muito as histórias. E a gente, quando está lendo a palavra, a gente constrói isso enquanto imagens, né? E a PNL, ela aborda muito essa perspectiva da metáfora, das imagens, desse acesso direto ao inconsciente. Eu penso que Jesus Cristo era um coach que atuava na perspectiva da PNL. A própria forma, né, dele ter aquela preocupação de trazer a pessoa para um diálogo mais próximo. O coach trabalha também muito essa questão do diálogo próximo, né? E aí a gente entende também o pessoal fala muito do rapport, né? Uhum. O que é o rapport? Explica para o meu pessoal o que é esse rapport e se dá para chegar a isso dentro da igreja.
Eu estou achando que o pessoal está assim meio curioso, mas vamos entrar daí, né? Mano, me ajude. Finalmente pude entrar. Estava na aula. Opa, hermano. Viu? Seja bem-vindo, Hermano. Sim, o rapport é técnica de espelhamento. Né? A gente, de forma intencional, espelhar a forma que o outro se move, espelhar tom de voz, né? Produzir ali uma conexão, né? Também que acaba sendo a nível inconsciente, que favorece a gente a estreitar os vínculos e conseguir, né, ter uma aproximação mais eficaz, para a gente conseguir levar a palavra, levar os ensinamentos que a gente pretende. Em síntese é isso. Uma vez que o coach não deu certo, uma vez que aquela pessoa não saiu do seu estado atual para o estado desejado, né? Pela sua ideia, é culpa do técnico, do coach, ou da pessoa? Por que é que eu faço essa pergunta? Porque no discurso das técnicas do coach está muito aquela ideia, você é dono do seu destino, vamos botar assim, né? Você constrói o seu destino. Quando não acontece isso, atribui tudo isso à pessoa que não quis mudar? Eu acho interessante essa pergunta, né? Que a gente vive nessa perspectiva do culpado, né? Eu penso que em um processo, talvez a culpa seja mais o coach não ter identificado enquanto profissional que a pessoa não estava pronta. É porque se a técnica for bem aplicada e a pessoa estiver pronta, é muito difícil não dar certo. Aí eu penso que tem que haver um alinhamento de expectativas antes, né? O coach tem que perceber enquanto profissional se a pessoa tem condições de entrar dentro do processo. Eu acho que a culpa vai mais para o coach do que para o coachee, né? Que é a pessoa que está em atendimento. É isso. Porque eu ia falar aqui na perspectiva de que às vezes não existe culpado, né? A gente sempre procura um culpado, mas a culpa não é do coach, não é do coachee, porque mas aí acaba sendo do coach, sim. Né? Porque ele não identificou. Porque ele não identificou, ele é o profissional, né, que está ali para prover, né, as ferramentas e conduzir o processo. O Hermano está pedindo aqui para você falar um pouco da sua experiência como diretor, né? Você é diretor de escola, não é isso? Fui diretor por 6 anos. De escola pública, né? Até o final do mês de março. E ali você teve ali vários conflitos, né? Eu acredito que quem tem direito como diretor de escola pública tem muitos conflitos, né? Que você é desafiado. Inclusive eu tenho, não sei se está aqui hoje, né? O Felipe, eu não sei se está aqui conosco na live, aqui conosco aqui no nosso podcast. O Felipe também é diretor da escola pública. Era bom que ele estivesse aqui. Mas o Hermano faz essa pergunta: de que forma o coach, você como líder dentro de uma escola pública, diretor de escola pública, onde você tem dezenas de situações, cada uma mais ilucitada que a outra. Eu digo isso porque também sou educador, estou à frente de escola. Eu tenho uma creche escola aqui próxima aqui em Maracanã, com 160 crianças na comunidade, né? Então a gente tem N desafio, né? Tem uma escola dentro do Bom Jardim. Então, tu imagina aí também as coisas que pode, né, nos trazer para pensar, né? Como o coach te ajudou nisso? Fala um pouco dessa experiência dentro das escolas e dentro da educação, né? Porque, como você falou, educador e coach, isso ajudou em quê? Eu sou pedagogo, né? Sou profissional de ensino fundamental 1. E eu assumi em 2014 uma escola de fundamental 2 como coordenador, e aí 2 anos depois eu me tornei diretor dessa escola. E estar com adolescentes foi um desafio muito grande para mim, para entender essa juventude, né? Todas as adversidades, os conflitos internos que existem, né? Todo esse contexto que a gente vive hoje enquanto sociedade. Eu fui buscar ajuda. Aí foi quando eu encontrei o coach, a PNL, a neurociência, análise de perfil comportamental e uma série de ferramentas. E todas me ajudaram em alguma medida. Né? Em relação ao coach, eu trouxe as perguntas, né, para o jovem, que a gente atua muito com sermão, né? Para a gente está muito claro que a gente tem repertório. Né? O adolescente tem aquela máxima que diz que entra no ouvido e sai no outro. Né? Às vezes o sermão, muitas vezes o sermão é só desperdício de energia do adulto. Né? De fato, entra no ouvido e sai no outro porque não tem sentido prático para o adolescente. Ele não tem repertório para entender aquilo. Então, perguntas foi a ferramenta mais importante para mim na atuação lá na escola. O rapport também, a PNL, a afetividade, a criação de vínculos,
entender de perfil comportamental para saber que o aluno, às vezes, quando ele fica medindo força, né, e coloca-se aspas, na verdade, ele tem um perfil dominante, e o perfil dominante é aquele que quer dar a última palavra, então não é porque ele está me afrontando, é a forma dele se comunicar. E aí, enfim, a gente vai fazendo os ajustes dentro do processo, ganhando respeito e conseguindo conduzir a escola numa gestão humanizada e que produz efeitos, inclusive no entorno da escola, com participação da família e tudo mais. Dentro da tua palavra aí teve uma coisa que você observou, né? Mas eu anotei aqui, e eu quero só fazer um acréscimo aqui, porque quando você falou, eu tenho que instigar, viu, Alex? Me perdoa, eu vou ter que estar instigando aqui, né? Também tenho que fazer minha defesa aqui, né? Mas quando você falou que, às vezes, o sermão acolá entra, né? Como você falou, que entra pelo ouvido e sai pro outro, né? Mas a palavra de Deus não volta vazia. Sim. Diz a palavra do Senhor, verdade, né? Verdade. Então, a gente também tem. Mas eu quero deixa eu complementar. Complementa aí para poder... Porque aí, às vezes, a gente fala e fica faltando lacunas, né? Embora o sermão do adulto para o jovem, né, em certa medida, ele entra no vídeo e sai no outro, a gente sabe que depois ele passa a fazer sentido, né? A semente foi plantada. Então, casa com o que você trouxe agora. Amém, graças a Deus. Eu tenho aqui uma pergunta sensacional da Geila. A Geila fez uma pergunta aqui, eu estava começando aqui, deixa eu ver aqui. É muito interessante o que ela fala. Ela fala o seguinte: buscar motivação em outro, e aqui eu quero aqui dar uma melhorada aqui na pergunta dela. Mas vamos fazer a pergunta dela aqui normal e depois eu faço a melhorada. Buscar motivação em outro não nos torna dependentes de alguém, ao invés da palavra de Deus. O que é que eu também trago aqui? Existe profissional de coach que se acha, que ele se acha o dono da verdade, ele descobriu a Coca-Cola no deserto, né? Então, tudo que ele falar ali, né, tem que ser seguido porque ele é o cara, né? E aí as pessoas geram uma perspectiva do homem. Então, ele é o cara, se ele disser, vai por aqui, pula de uma ponte, eu vou pular da ponte porque eu sou o cara, né? E a pergunta da Geila é muito pertinente, porque essa questão, até que ponto o coach não vai poder causar uma dependência, essa pessoa ficar dependente desse ser humano que é falho, que às vezes erra, e erra muito, né? O perigo disso aí que a Geila quer fazer, né? Assim, até que ponto isso aí, como alerta, você como profissional de coach, pode dar para ela e para mim agora aqui essa resposta, né? Essa pergunta é excelente. De fato, a gente tem muita gente no mercado que, inclusive, tem a intenção de gerar essa dependência, né? Que constrói riquezas em cima disso. E aí é interessante a gente sempre ter a clareza de que o que importa realmente é a palavra, né? Em quais caminhos eu tenho caminhado, o que é que eu quero para a minha vida. Porque senão a gente pode cair na armadilha e pensar que o outro tem soluções, que o outro tem caminhos, e o outro é só o outro, né? O caminho a gente sabe qual é. Então é importante que a gente sempre tenha essa clareza, né? De que nós homens existimos para nos apoiar, né? Para construir juntos, para buscar contribuir, mas que o outro não é o caminho. Perfeito. Valeu, Geila. Gostei da sua pergunta aqui. Maílson Azevedo. Pai do Senhor, Maílson, como é que você vai, meu querido, né? Quais as vantagens e desvantagens reais ou potenciais desse profissional na igreja? Boa pergunta. Uma pergunta que é pesada, né? Vai direto. Vantagem e desvantagem reais e potenciais desse profissional na igreja. Certo. Sai dessa. A resposta seria bem longa, mas eu vou tentar ser objetivo. Vantagens reais. Vamos começar por aí. Você conseguir conduzir sermões com perguntas, por exemplo, né, com ferramentas do coach rapport, para você conseguir gerar conexão e clarificar para a pessoa, né, o que Deus quer dizer através da palavra. E as desvantagens? As desvantagens. Pessoas que podem usar isso para manipular outras. Pessoas que podem usar isso de uma forma leviana e, inclusive, prejudicial, né? A gente sabe que existem situações bem complexas de pessoas que já não têm quase nada e que se tornam dependentes de pessoas que usam ferramentas e técnicas para manipular. Perfeito. Felipe Macedo, Pai do Senhor. E o Wagner depois vem com a pergunta aqui, né? Mas vamos aqui para o Felipe Macedo aqui primeiro. Existem algumas modificações do coach? Não. Existem algumas motivações do coach
É loucura. Forçando a autoestima em positividade que não existe. Esse seria o coach ruins? Até que ponto essa positividade não pode ser, ele usou uma palavra que tixica. Eu não sei o que significa tixica. Torça. Ah, ainda bem que tem ali. É que vem um i aqui. Felipe está dizendo o seguinte, e eu até entendo essa pergunta. A pessoa diz assim, onde você quer chegar? Eu quero ser astronauta. Vou aqui né? E aí, você vai conseguir ser astronauta, cara. Né? Essa positividade, até que ponto? Acho que o Felipe quer falar é o seguinte, essa positividade, né? Não é ruim quando a pessoa quer almejar algo que ele não vai conseguir. E aí, coach? Como é que você sai dessa aí? É interessante a gente ver que existem pessoas que são irresponsáveis, né, dentro das suas colocações. Eu vou trazer um exemplo aqui que não tem nada a ver com o coach nem com a parte teológica, mas só para clarificar. O meu irmão, ele malha e ele é bem forte. E eu sempre malhava querendo ficar parecido com ele. E aí depois de adulto... o cara totalmente desarado, musculoso, né? depois de adulto foi que eu entendi que o meu biotipo é diferente do dele. Que por mais que eu almejasse aquilo, eu jamais conseguiria. Então, muitos coaches, né, e outros profissionais que atuam nessa perspectiva também, colocam as pessoas em caixas, né, como se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse o mesmo padrão, o mesmo biotipo, partisse das mesmas condições, e que para todo mundo fosse possível alcançar determinadas coisas, quando na verdade não é. Né? Muitos acabam utilizando desse discurso para benefício próprio, e eles sim conseguirem alcançar o que eles almejam, em detrimento da pobreza e da ampliação das dificuldades de outros. Uhum. A gente sabe que aí você pega um coach assim, quanto mais dificuldade, mais sessão ele vai fazer, né? E aí ganhar mais dinheiro, né? E o cara não está conseguindo ser o que ele é, porque realmente não é para ele ser, cara. Aquela complicação que a gente já falou hoje, né? Dos diferentes tipos de profissionais, e como é importante que o mercado filtre isso, que as pessoas tenham a clareza, né? Para que é que serve esse profissional e o que é que ele está oferecendo ali. Perfeito. É isso aí, né? Olha aí, rapaz, nossa amiga Mila, lá de Palmaça, está conosco aqui, né? É uma honra estar com você também aqui, irmã Mila, né? Pastor Van Gaspar faz a pergunta, por que tem coach tão parecido com pregadores? Eita, sei lá, pergunta que é para ele, né? Para mim, por quê? Eu penso que quem gera essa perspectiva da aparência é quem vê, né? Então, para algumas pessoas, vê aquela postura da pessoa que usa a palavra, né? Eu falo a palavra no sentido do discurso, né? E não da palavra. O discurso motivacional, né? Da forma, né? Do timbre. E aí traz algumas semelhanças, né? Aí eu acho que o que ela traz é mais ou menos essa perspectiva, né? De que essas pessoas se assemelham nesse aspecto. Mas eu penso que alguns desses profissionais têm um discurso vazio, né, bem distante do que nós precisamos para alimentarmos verdadeiramente. A Renata faz uma pergunta aqui, existe faculdade de coach? E como alguém vira coach? E aí, como é que faz aí para virar, né? Pronto. E vira. Como é que se vira coach, Alex? Pronto, diz aí como é que tu virou coach. Eu fiz 2 formações, né? Aí a primeira formação foi pela SLAC e a segunda pela Febracis. E aí foram módulos, né? Caríssimo nessas formações, né? Caríssimos. A da SLAC foi 6.200 e a da Febracis foi 8. Só que a da Febracis eu ganhei através de um concurso de um vídeo que eu gravei. Eu não paguei por essa formação especificamente. Mas a gente se torna coach a partir da formação, né? Da formação e da prática. A gente tem o módulo 1, depois tem prática, né? A gente tem 1 mês de prática para conseguir sedimentar bem o que foi aprendido. Depois a gente vai para o módulo 2, também tem prática. Aí, no caso da Febracis, tem o TCC, a gente tem que ler livro, fazer relatório, assistir filmes, enfim, tem todo um passo a passo, pós-curso, para que a gente consiga ter mais condições de fazer um bom atendimento. E faculdade de coach, parece que a Febracis está com uma faculdade, eu não sei se é de coach, mas mais ou menos nessa linha. Acho que a Febracis está com faculdade de coach. Eles têm, eu acho que eles têm uma faculdade. Eu me lembro que o Paulo Beira comprou aí uma faculdade, mas eu não sei como é que ele está trabalhando isso daí, não. Vou voltar de novo a esse assunto relacionado também à questão de dinheiro. Né? Eu vou falar agora a questão de dinheiro mesmo, né?
A gente nota que aqueles grandes profissionais na área de coach, eles conseguem, eu diria assim, muito rápido, né? Um crescimento financeiro, né? E voltado a esse pensamento. Não seria isso, então, a questão de muitos pastores também quererem se tornar coach, vendo essa questão do dinheiro? Como é que tu vê essa questão do profissional, né? E o dinheiro no coach? Tu tá rico? Não. Não, tô com uma condição de vida tranquila, né? Eu não vivo do coach, né? Eu utilizo ferramentas do coach na minha profissão. E, de fato, isso que você falou faz sentido, né? Muitas pessoas realmente têm se apropriado das ferramentas, né? Do título e, enfim, para conseguir construir riqueza material, né? E aí eu às vezes me pergunto, né? O tamanho do vazio existencial que essas pessoas levam em si por agirem dessa forma, né? Conhecendo a palavra, sabendo... E brincando com o sentimento, brincando com o psicológico das pessoas, sabe, Alessio? Acho que o grande problema hoje, que eu vejo, a grande preocupação da igreja, a grande preocupação de muitos líderes sérios, exatamente você gerar uma perspectiva, como a gente falou aqui, né, de pessoas que querem almejar algo que, cara, não vai dar. É a mesma coisa eu querer ser jogador de futebol. Cara, eu sempre fui ruim, cara. Até pra gandula, eu acho que eu não sirvo, né? A mesma coisa eu querer ser... vou pra igreja, né? Quer ver meu pessoal com raiva, o pessoal louvor? É quando eu me meto a ser cantor. O pessoal diz, pastor, não faça um negócio desse com a gente, não. Você acabou com... Eles ensaiam tudo, eu vou querer meter a ser cantor, né? Tocava instrumento. Eu só trouxe tocar campainha, ainda é desafinado. Então não adianta eu querer procurar um profissional de coach para ser tocador de algum instrumento. Não vou cantar, pode até ser quando entra na escola de música, mas não é o chamado. Então, acredito que a grande questão que bate muito na questão da igreja e do coach é isso, é aquele profissional, eu nem vou chamar de profissional, aquele charlatão, né? aquele cara que utiliza das técnicas que ele aprendeu para trazer uma espécie de distorção para os seus membros da sua igreja. E isso é sério. É isso que eu acredito que o Alex está trazendo aí, essa preocupação com relação a essas técnicas, né? E há uma coisa que agora que o Wagner Gaspar me trouxe, e Wagner, essa pergunta aqui é muito interessante. O Wagner não está aqui, mas gosta de complicar, né? Eu vou para o intervalo, porque essa pergunta do Wagner aqui, ele merece um pouco mais tempo que eu tomo uma água, viu? Voltamos já, em 2 minutinhos, né? Falar do curso de administração para mim é muito fácil, porque foi ele quem proporcionou tudo na minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional, você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar
resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora deixa eu improvisar um pouquinho. Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração. Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance. Voltamos então. Eu vou voltar aqui com a pergunta do pastor Wagner Gaspar. Ele faz uma afirmação, Alex, e eu acho que está muito ligado também à questão do método CIS. Paulo Vieira, às vezes, tem umas coisas assim. Há momentos que o coach começa a revelar a vida e o passado das pessoas. Que técnica é essa? Tu faz essas coisas assim? Tu é médio também? Tu é mandinar? Como é que é isso aí? Assim, o que eu percebi, né? Eu fiz o método CIS 2 vezes. É um nível de rapport muito grande que ele faz no decorrer da formação, e como ele tem muita experiência em fazer a leitura das expressões e tudo, né? E aí tem alguns cursos que trazem também a questão da leitura do corpo, né? Então, o corpo fala. Explica, tem o corpo fala, tem o corpo explica, enfim. Eu penso que ele bebeu de muitas fontes, ele consegue extrair ali, em determinados momentos, algumas informações que fazem com que ele construa uma narrativa que case com a condição de vida daquela pessoa ali, em relação às experiências que ela teve, né, anteriormente, enfim. Isso agora me traz, né? Já ouvi falar do ericksoniano, né? Hipnose ericksoniana, né? Sim. A hipnose ericksoniana, ela tem muito essa questão, né? De através da fala e tudo, você levar essa pessoa a um estado, né? Eu diria assim, entre aspas, hipnótico, e faz com que aquela pessoa, através dos seus corpos, dos seus gestos, né? De externar os seus sentimentos naquele momento, faz com que a pessoa direcione. E eu quero trazer essa reflexão para o perigo, Alex. Perigo. Um profissional mal intencionado que utiliza e sabe dessas técnicas, né? Então, vamos supor, ele joga lá uma frase de impacto. E é como você acabou de falar, né? A pessoa faz a leitura, o corpo fala, né? As expressões falam. Aí essa pessoa utiliza disso para poder ter uma proximidade e, a partir daí, dizer que é o Espírito Santo que está falando. Olha o tamanho do problema que pode acontecer dentro das igrejas. É isso que a gente tem que pensar bem com relação ao profissional e o pastor temente a Deus, o homem de Deus, né? Que pega uma técnica dessa e vai agora manipular o seu auditório, né? Através dessas leituras que o profissional de coach pode acontecer, né? E aí a gente tem que ficar bem preocupado com isso. E é baseado nisso que eu vejo aqui a Mirla, que ela faz uma pergunta, ao mesmo tempo uma afirmação, que o coach é a arte de influenciar pessoas. É verdade? Pode ser usado para isso também, né? O coach, em essência, é o profissional que vai auxiliar nesse processo, né? De identificação de estado atual, de estado desejado, plano de ação para conseguir alcançar um objetivo. Aí eu faço auto-coach, né? Todos os meus objetivos eu tenho eles bem desenhados e eu procuro organizar isso de uma forma que eu consiga alcançar em determinado tempo. Mas sim, o coaching atua nessa perspectiva também quando ele vai para, né, trabalhar com palestras, ele vai atuar em outras frentes, treinamentos, mas no processo de coaching em si, né, se ele for mesmo para a raiz do que é o processo e for atuar dentro do que é orientado, eu acho que ele vai caminhar mais como um apoiador da pessoa, né, dentro da perspectiva do que ela traz, enquanto objetivo, do que nessa outra perspectiva. O coach utilizaria de regressão dentro nas suas sessões para poder, eu diria, chegar ao estado traumático e a partir daí a fazer uma ressignificação? O coach utiliza disso? Faz parte do coach esse tipo de coisa? Não. Não, até porque é mexer com coisa perigosa, né? Ressignificação nessa perspectiva da regressão é complicado.
Perfeito, porque a gente vê cada coisa, velho. Influência deve vir da Bíblia. Pessoas nos decepcionam depois que sobra dessa. Olha, a Geila faz aqui. Aí ela faz uma pergunta, né? A primeiro vai dizer que Edilson, você está precisando de um coach na área de música. Eu me ofereço. Pastor Wagner, o seu como música é igual a mim. É complicado. Geila faz uma pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. A influência deve vir da Bíblia. Pessoas nos decepcionam. Depois do que sobra dessa influência, né? É mais ou menos como vai influenciar assim. E depois, né? O que eu acho que a Geila quer falar, e eu acredito que é uma das coisas que não é uma percepção minha, tá? Agora que é disso está falando, né? Daqui a pouco. Mas assim, o que eu vejo, há o momento da motivação. Vamos falar aqui de muitas pessoas que entram no viés do coach. E ali eles vão, sei lá, vão para o método CIS desse, né? E o método CIS ele é consagrado já, né? E quem não sabe o que é o método CIS, é um método que o grande coach Paulo Vieira trabalha com várias, já centro de convenção, já colocou não sei quantas mil pessoas, né? E ali eles ficam ali, são 3 ou 4 dias, né? Uhum. O dia todo, né? Vai manhã, tarde, até pela madrugada, né? E as pessoas saem realmente motivadas. Mas há relatos que depois parece que cai novamente aí e não há essa influência, né? Qual o segredo? Então, a partir daí, qual o segredo dessa motivação se algo que realmente vai dar resultado? Porque o que eu vejo, né? E acontece em igrejas também. De repente você vai para uma igreja e você vê ali um pastor que traz uma mensagem, uau, e você sai, mas foi uma mensagem de motivação, né? Como é que você vê essa questão relacionada a essa motivação, né? E depois essa desmotivação natural? Como é que o coach vai trabalhar isso? Pronto. Falando primeiro do método CIS, né? Uhum. Lá tem a ferramenta do pós-método CIS, né? Que é uma agenda programada para a pessoa manter esse nível de motivação para que ela consiga, né, restabelecer conexões sinápticas e tudo que levem ela a um determinado patamar. Certo. Aí são livros, né? São uma série de estímulos para a pessoa conseguir se fortalecer dentro do processo. Em relação a essa questão você trouxe aí, eu me perdi aqui. É a questão da pessoa que... Sim, do discurso motivacional, inclusive de pastores, pronto. Assim, a motivação, ela é bioquímica, né? É algo que a neurociência traz enquanto contribuição. Dopamina, né? A gente tem neurotransmissores e hormônios que geram os estados internos da gente. E aí, muitas vezes, a gente está dentro, né, de um templo, dentro de um centro de eventos, participando de alguma intervenção ou de alguma palestra, uhum. De algum culto. E aí as coisas que são ditas vão despertando isso na gente. E aí eu penso que, para além das motivações mundanas e cotidianas, a gente precisa ter Deus sempre perto, sempre do nosso lado. E aí, quando a gente procura ter mais intimidade com Cristo, procura andar nos caminhos, a motivação vem, né? Ela vai nos dar ânimo por um tempo, e as atribulações virão, e a gente vai conviver, a gente vai buscar ressignificar, vai buscar tirar os aprendizados, os desafios que estão por vir. Mas se a gente tem Jesus Cristo ali do lado sempre, se a gente sempre procura andar no caminho certo, isso faz parte, né, dos altos e baixos da vida, e a gente consegue caminhar com consistência e com paz no coração. Amém. Joel, mais uma vez, faz uma pergunta aqui, né? Faz 2 ou 3. Vem coisa aqui que... Mas vamos lá. Em uma época que existem tantas pessoas presas em bolhas de convicções que as redes sociais oferecem, o serviço de coach é outra maneira de sentir-se capaz. Entretanto, ao invés de ouvir, massa essa pergunta, será que o que os homens de hoje mais precisam não é serem ouvidos? Né? Eu acredito que o grande segredo, então, do coach, né, é essa possibilidade, essa ferramenta de alguém poder ouvir. E a pergunta aí dele é retórica, mas me fala aí, concorda ou discorda dele? Me diz aí. Concordo. A gente vive num mundo em que todo mundo quer falar, né? As pessoas querem colocar suas convicções, as pessoas se fecharam nelas, né? E esse fechamento acaba gerando rupturas, né? As pessoas têm construído
paredes nessa perspectiva das bolhas. Né? A gente tem, inclusive também na neurociência, contribuições que trazem isso. Né? As pessoas ficam imersas e os algoritmos das redes sociais utilizam disso também para fortalecer e empilhar essas convicções, para que as pessoas fiquem cada vez mais imersas e voltadas para um modo de pensar, negando completamente o outro. E aí eu trago de novo o que eu falei agora há pouco sobre a PNL, né? Que o mapa não é o território. Então, todas as percepções, todas as leituras, elas são plausíveis e elas são verdadeiras para quem está colocando. Só que a gente vive num mundo, né, de dualidade tão intenso que o que não concorda comigo é meu inimigo. E não devia ser assim. São formas de pensar diferentes e merecem ser respeitadas. Lá na escola, eu lembrei que tinha um rapaz lá, evangélico, só que ele era mais radical. E a gente dialogava muito. Eu achava muito bacana, porque não era um querendo colocar a sua verdade na cabeça do outro. Eram visões diferentes de algumas coisas que a gente às vezes nem concordava no final, mas a gente se permitia ouvir o que o outro tinha para dizer e sair com uma visão mais ampla, uma percepção mais ampla, sem a obrigatoriedade de convencer o outro. Muitas vezes, nos diálogos que a gente tem, né, as pessoas nem escutam. O outro está falando, ela está formulando aqui o que é que ela vai dizer de volta. E essa ausência de escuta ativa tem adoecido mesmo as pessoas. Na realidade, não existe, como você falou, a pessoa está ali falando sobre a sua posição e você não está ouvindo, você está pensando como rebatê-la, né? E aí você não traz um diálogo, não. Você traz aí realmente um conflito, né? E acaba as pessoas não conseguindo chegar a lugar nenhum, né? E aqui vem a influência, deve ser da Bíblia. Vamos ver mais alguma pergunta com o pessoal. Eu vou ter mais uma pergunta aqui para o meu amigo. Vou voltar de novo a falar de dinheiro aqui. Mais uma vez, já estou falando, eu penso. Não é que eu penso em dinheiro, pessoal, porque eu estou pensando aqui. Qual a média de sessão, valores de uma sessão de um coach? Como é que é formulado isso? Existe uma tabela? Não. Ou não? O coach pode fazer de graça? Como é pode, que é? Assim, a gente é orientado, quando conclui o curso, a fazer sessões pro bono, né? A gente faz sem cobrar. É uma relação em que a gente ganha porque a gente vai aperfeiçoando a técnica e quem está sendo apoiado ganha também porque ela tem acesso e suporte. Mas, pelo que eu sei, não existe um tabelamento. Né? Existem sugestões, R$250 a sessão, R$360 a sessão, R$180 a sessão. Geralmente são 12 sessões coach e quando a pessoa é master coach são 10 sessões. E aí, enfim, a ideia das escolas que eu passei nunca era gerar dependência. Era você conseguir, dentro das sessões, traçar o plano de ação com a pessoa e ela conseguir alcançar, ou pelo menos estar bem próximo de alcançar. E aí, caso ela... você solta a pessoa. E se ela quiser trabalhar outra meta, tiver outro objetivo, aí a gente vê como é que faz para dar continuidade a um processo que muitas vezes independe do anterior. Né? Não depende do anterior. É possível fazer esse acompanhamento. A gente, por exemplo, vamos falar aqui daqueles grupo de acompanhamento de casais. Né? Tem aquele grupo de casais, tem aquele casal que vai... Aconselhamento de casal, pronto, eu cheguei para a palavra certa, né? Existe o coach para casais ou são tratados individualmente? Como é que pode ser feito isso? Existe. Né? Tem uma ferramenta que assim, me ajudou muito no meu casamento, que é a análise de perfil comportamental, né? Que faz parte da estrutura lá dos treinamentos voltados para o autodesenvolvimento. E a atuação faz a devolutiva com o marido, a devolutiva com a esposa e depois faz a devolutiva do casal, apresentando, né? E lá em casa, vou dar um exemplo bem rapidinho. Na perspectiva do perfil comportamental, minha esposa é dominante e eu sou baixo dominante. Tu aplicou o coach nela para ela melhorar? Como ficou depois que tu fez o coach? Tu aplicou essas técnicas na tua esposa? Ela foi tua cobaia? Não cheguei a aplicar, não, nela não. Mas, assim, a minha mudança... Se ela estiver te ouvindo, tu te dizer que foi, aí dá problema, tu tem que negar, né? É verdade. Mas é isso, assim, aí a gente foi se entendendo e conseguindo, dentro da compreensão de como o outro funciona, conseguir ter uma relação mais harmônica. Né? Eu acho que o coaching, as ferramentas que a gente tem nessa perspectiva do autodesenvolvimento podem contribuir, sim, no aconselhamento de casal. Ah, perfeito. Eu tô começando aqui a me lembrar, eu comecei a vontade de rir, porque uma vez eu fui fazer
um curso de hipnose, né? Eu fui querendo hipnosar minha mulher, começou a ficar aí. Aí pra lá. Ai, meu Deus do céu. Sheila, mais uma vez, o coach faz um trabalho parecido com o do psicólogo, então? Ela faz essa pergunta. Não. Totalmente diferente, Totalmente né? diferente. Até o objetivo é diferente. Né? O objetivo são duas áreas distintas. Não tentam, uma não tenta substituir a outra. Se algum profissional faz isso, é um irresponsável. Né? Cada área tem um ponto de atuação muito bem delimitado. Existe, eu acredito, um preconceito também muito grande, lógico, do profissional da psicologia, por conta de ele tem ali uma formação de 4, 5 anos, são 5 anos no curso de psicologia. Né? E a formação do curso de coach, às vezes, em 90 dias, né? Ou até mesmo um final de semana, 2 finais de semana de imersão, né? Depois faz as tarefas e já sai ali com o certificado de coach, né? Eu acredito que quando você fala isso é muito pertinente, porque o psicólogo ele vai estudar muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? E o coach, eu acredito que ele vai trabalhar ali o basicão. Pensou aqui, né? Aquelas ferramentas que vão, mesmo, vou precisar só disso aqui, vou pegar só isso aqui da prateleira. Esses outros aqui eu vou deixar para um outro profissional. Então, acredito que é por conta disso que a gente não deve jamais, né? A mesma coisa também, eu não sou psicólogo, mas eu penso que, como pastor, se eu tenho aconselhando, se eu estou aconselhando uma pessoa e vejo que essa pessoa precisa, sim, de um acompanhamento de um profissional, nós não podemos ser irresponsáveis de querer trazer esse problema como nós resolvemos. Tem que procurar um profissional. Então, um psicólogo ou um psiquiatra, né? Então, cada um no seu quadrado. Eu acredito que o coach também, né, tem suas limitações, né? Já aconteceu de alguma pessoa dentro de uma sessão do coach que você esteja fazendo surtar? Não. Por conta do alinhamento de expectativas anterior, né? Eu nunca tive nenhum problema desse tipo, não. Porque antes de tudo você vai fazer uma anamnese, né? Você vai primeiro trabalhar e ver quais são as intenções, né? E aí fazer o rapport, perceber qual é o estado que aquela pessoa está para iniciar ou não o processo. Perfeito. Pessoal, já estamos aí já com 1 hora de podcast. Eu acredito aqui que nós já temos aqui já várias perguntas. Vê se ficou alguma pergunta aí, os auxiliares, ficou alguma pergunta sem responder. Vocês me dizem, né? Como denunciar um coach ruim? Mário Júnior pergunta isso. Tem alguma forma da gente pegar e denunciar esse bandido? O que tem a condutas que prejudicam pessoas? Como perder o título de coach? Boa pergunta. Boa pergunta. É uma profissão que não é regulamentada ainda, né? Assim, a gente não tem um conselho como tem na psicologia, né? Eu penso que é o 90. É o certo. Boa, Alex. Acho que tem que procurar o 90 mesmo para poder desenrolar isso daí, né? Essa é boa. É isso, denunciar o coach ruim, ligue o 90 e você, Mário Júnior, vai poder fazer isso daí, né? Porque realmente, bem, antes de passar para o Alex, para suas considerações finais, né? O Joel já está dizendo, é a primeira vez, Joel, que eu vejo o Joel tendo saudade de live, porque geralmente ele diz assim, ó, o pessoal já está com mais de 60 minutos, vamos terminar, né? Ele faz o comentário, e agora ele está dizendo aqui, agora está ficando bom, rapaz, está acabando, excelente, né? Até outro dia, valeu, Joel. Mas é verdade, já sempre ele dá o alarmezinho, ó, tá chegando a hora, e agora que ele ficou sentindo saudade, né? Mas o que eu quero é complementar, Alex, eu tenho uma formação de coach, eu fiz uma formação Master Coach pela IBC, né? E jamais eu utilizaria as técnicas que a gente aprendeu no sentido, né, de querer manipular, né? Querer fazer com que o seu auditório, que as pessoas lhe ouvem, né, sejam conduzidos para aquilo e depois atribuir isso ao Espírito Santo. É isso que eu acredito que é o maior temor hoje do povo de Deus, dos evangélicos, exatamente isso. Profissionais que utilizam de técnicas, né, para persuadir, para manipular, para levar ao seu público, né, a momentos em que possa daí, de uma certa forma, trazer benefício a si próprio, né? É aquela coisa, como você falou, né? Às vezes você, uma pessoa faz um corpo, fala, a pessoa fala, aí você utilizar isso como o Espírito Santo está me revelando. E, na realidade, não é que o Espírito Santo está revelando. Na realidade, é porque aquela pessoa ela estudou técnicas e se aperfeiçoou nessas técnicas
Então, a gente tem que pedir muito a Deus o discernimento, né? Do que é do homem e do que é de Deus. E aí a gente tem que estar orando, viu, irmão? Vamos ter que estar orando bastante para que a gente possa, através do poder de Deus na sua vida, na minha, nós podemos estar discernindo, né, pelo Espírito Santo do Senhor, quem são os falsos profetas que estão no meio, né, do povo de Deus, utilizando, às vezes, de técnicas para poder trazer benefícios próprios. E a gente sabe, não vamos aqui falar de igreja, mas a gente sabe que isso acontece. E tem muita igreja com profissionais nesta área, né, utilizando de ferramentas para benefícios financeiros, né, e eu diria, se apontando como um homem ou uma mulher de Deus, mas na realidade acolá existe técnicas, né, aprendidas para poder usurpar dos seus fiéis, né? Mas, Alex, prazerzão estar com você. Não doeu tanto, né? Eu acredito que foi bem tranquila a nossa conversa aqui e eu quero passar para as suas considerações finais. Só pegando essa tua fala final, né, em relação a essa questão do mau uso, o que me traz um certo conforto, porque isso me dói, é saber que uma hora essa conta chega, né? Seja aqui na Terra ou no céu, a gente sabe que essas pessoas vão pagar o preço por isso que elas estão fazendo, né? E de fato a gente tem que orar e buscar, né, ajuda e aconselhamento no Espírito Santo para conseguir identificar quem são essas pessoas de má índole que manipulam os outros. E as considerações finais é dizer que foi uma honra estar aqui, também já estou com saudade, viu, João? E está à disposição, né? E até a próxima. Show de bola. Pensando teologicamente, né, tivemos aqui conversando com o Alex, né, próxima semana nós já estamos aí com outro desafio. Eu não vou nem dizer o que vai acontecer na próxima semana, você fica nos acompanhando, mas eu vou estar começando uma série, eu já fiz essa promessa aqui, Alex, uma série de estudar os diversos tipos de denominações, igrejas, movimentos, né, que rodeiam, né, o mundo evangélico, né? Falar aqui um pouco sobre o congregacionalismo, sobre o presbiterianismo, sobre os movimentos M12, MDA, G12, né, de quando surgiu, então assim, nós vamos estar trazendo pastores, apóstolos, né, que o M12 tem muitas questões dos apóstolos, para estar aqui conversando, nos ensinando o que é que essas denominações, esses movimentos trazem, né, e a gente tirando dúvida e pensando teologicamente com eles. Então, não se esqueça, próxima terça-feira temos uma novidade aí e vamos começar a abordar alguns assuntos também bastante contemporâneos, vamos usar dessa palavra aqui. Fique com Deus, vamos orar para finalizar. Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que Tu nos concedeste, obrigado, Senhor, pela essa rica oportunidade que Tu nos dá, obrigado pela vida de Alex, que está aqui conosco, Senhor, que Tu possa estar direcionando, ó Pai, os seus passos, ó Pai, que ele possa cada vez mais utilizar das ferramentas para o bem e para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoe cada um que esteve até esse momento conosco, ó Pai, abençoe nós nessa caminhada, nos ajude, nos fortaleça, Pai, e nos guarda de todo mal. Assim, Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, Alex, e até a próxima terça-feira, se assim Deus permitir. Fique com Deus. Show!